A mensagem do profeta Ageu é bem curtinha, mas o impacto dela é gigante. Foi entregue num momento super crítico da história de Israel e traz um chamado urgente que, de verdade, ressoa até hoje. É hora de reconstruir. Vamos entender o porquê? Sabe quando a gente começa um projeto com toda a energia do mundo, mas aí no meio do caminho parece que o gás acaba? Sabe? Seja por cansaço, por distrações, oposição, e de repente tudo para. Pois é, foi exatamente esse o cenário que o povo de Jerusalém estava enfrentando. E é aqui o ponto de partida da nossa análise. Para a gente desvendar essa história, primeiro, vamos dar uma olhada no projeto que ficou em ruínas. Depois, vamos ouvir a voz do profeta, que chegou para mudar tudo. Aí, a gente analisa a estratégia dele em 4 mensagens-chave, descobre uma promessa que parecia impossível e, no final, tira a lição mais valiosa de todas. Então, vamos começar. Para sentir a força da mensagem de Ageu, a gente precisa primeiro entender o tamanho da paralisia que tinha tomado conta do povo. Pensa bem na cena. Depois de 70 longos anos de exílio, o povo finalmente volta para casa. A esperança está no ar, a missão é reconstruir o templo. O começo é cheio de entusiasmo, os alicerces são lançados, mas então, silêncio. Por 16 anos, a obra fica parada, travada não só pela oposição dos vizinhos, mas principalmente por uma apatia que foi crescendo por dentro. E aqui, olha, é que está o X da questão. Enquanto o templo, que era o coração da vida espiritual e comunitária deles, estava lá em ruínas, o pessoal estava mais preocupado em deixar as próprias casas luxuosas, confortáveis. Um contraste gritante que mostrava uma coisa: as prioridades estavam totalmente invertidas. O teólogo Augustus Nicodemos resume isso de um jeito perfeito. O que parecia um problema de construção, de engenharia, era na verdade sintoma de algo muito mais profundo. O obstáculo real não era a falta de material, mas uma crise espiritual, marcada pela apatia e por prioridades totalmente desalinhadas. E é bem no meio dessa estagnação toda que Deus resolve intervir, enviando uma voz para dar uma sacudida no povo. Vamos conhecer agora o profeta que recebeu essa missão nada fácil. O nome Ageu, curiosamente, significa festivo. É até um pouco irônico, né? Pensando na mensagem bem dura que ele tinha que entregar. Ele ficou conhecido como o profeta da reconstrução, porque a tarefa dele era basicamente essa: reacender a chama da fé e da ação num povo que tinha se acomodado. E o que impressiona na mensagem de Ageu é como ela é direta, sem rodeios, sem ambiguidade. É um comando claro, prático, com um propósito muito bem definido: a alegria e a glória de Deus. Ele não pede só uma reflexão, não. Ele convoca o povo para a ação. Agora, é interessante notar que a mensagem de Ageu não foi um único sermão. Foi, na verdade, uma série de intervenções divinas que vieram em momentos certos, formando um verdadeiro plano de ação. Essa estratégia divina vai se desenrolando em etapas. Olha só. Primeiro, vem a confrontação da negligência. Depois, quando o desânimo bate ao ver a simplicidade da obra, Deus envia uma palavra de coragem. Em seguida, uma lição sobre santidade, mostrando que o coração importa tanto quanto as paredes. E, por fim, uma promessa que muda toda a perspectiva. É uma restauração passo a passo. Agora a gente chega no clímax da mensagem de Ageu, onde a gente vê como essa construção simples se conecta a um plano muito, muito maior. O povo estava para baixo, sabe? O templo novo parecia, sei lá, pequeno, sem graça, se comparado com o templo original de Salomão. Eles sentiam que o esforço deles era quase insignificante. Mas Deus estava prestes a dizer algo que ia virar essa chave completamente. E aqui vem a grande virada. Deus faz uma promessa surpreendente. A glória deste segundo templo, que parecia tão simples, seria maior que a do primeiro. O magnífico templo de Salomão. Mas como? Como isso seria possível sem todo aquele ouro e esplendor? A resposta não estava na arquitetura, mas em algo muito mais valioso. A promessa era messiânica. A tal glória maior não viria de ouro ou pedras preciosas, mas da presença do próprio Messias. Séculos depois, Jesus Cristo andaria e ensinaria exatamente naquele templo. A verdadeira glória era a presença de Deus encarnado, iniciando uma nova forma de relacionamento, uma nova aliança com toda a humanidade. Beleza. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa história tão antiga para os nossos dias? Vamos resumir os pontos centrais. As lições são muito fortes. Primeiro, a mensagem de Ageu é um chamado para a gente examinar as nossas prioridades. Segundo,
Ela mostra que qualquer reconstrução externa precisa começar por uma restauração interna, espiritual. E, por fim, a história garante a presença de Deus na jornada e aponta o tempo todo para Cristo como cumprimento de tudo. Uma pergunta fundamental que o livro levanta é sobre essa conexão, entre obediência e bênção. Ageu mostra que a desobediência e a negligência espiritual levaram a um período de esterilidade. Mas, no exato momento em que o povo se arrependeu e obedeceu, a promessa de bênção e da presença de Deus foi renovada. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Ageu não é só sobre um prédio antigo, É sobre tudo aquilo que, às vezes, pode ter sido deixado em ruínas na vida de uma pessoa. Quais áreas, relacionamentos ou compromissos espirituais foram negligenciados e agora pedem uma decisão consciente de reconstruir, colocando o que é essencial de volta no centro. A mensagem de Ageu é atemporal. A reconstrução pode começar hoje.